Parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com pessoas. 1. Se você quiser colher mel, não chute a colmeia. Em 7 de maio de 1931, a mais sensacional perseguição humana que a cidade de Nova York jamais havia conhecido chegou ao seu clímax. Após semanas de busca, Two-Gun Crowley, o pistoleiro que não fumava ou bebia, estava encurralado, preso no apartamento de sua amada, na West End Avenue. 150 policiais e detetives cercaram o seu esconderijo, no último andar. Eles abriram buracos no teto e tentaram controlar Crowley, o matador de policiais, com gás lacrimogênio. Depois, armaram as suas metralhadoras nos prédios vizinhos e por mais de 1 hora, uma das áreas residenciais mais nobres de Nova York ressoou com os tiros das pistolas e o ratatá das metralhadoras. Crowley, agachado por detrás de uma poltrona bem estofada, atirava incessantemente contra a polícia. 10.000 pessoas emocionadas assistiam à batalha. Nada como isso havia sido visto antes nas ruas de Nova York. Quando Crowley foi capturado, o comissário de polícia, E.P. Mulroney, declarou que o marginal Two-Gun era um dos criminosos mais perigosos já encontrados na história de Nova York. Ele matará, disse o comissário, ao cair de uma pena. Mas o que Two-Gun Crowley pensava de si mesmo? Nós sabemos, porque enquanto a polícia estava atirando para dentro de seu apartamento, ele escrevia uma carta endereçada a quem possa interessar. E enquanto ele escrevia, o sangue estava escorrendo de suas feridas, deixando um rastro carmesim no papel. Em sua carta, Crowley disse: "Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas generoso, que não machucaria ninguém." Pouco tempo antes disso, Crowley estava passando um tempo com a sua namorada. E em uma estrada no campo em Long Island, de repente, um policial chegou até o carro em que estavam e disse: "A sua carteira de motorista, por gentileza." Sem dizer uma palavra, Crowley sacou a sua arma e matou o policial com muitas balas de chumbo. Enquanto o policial baleado caía, Crowley saltou do carro, pegou o revólver do policial e atirou mais uma bala no corpo prostrado. E este era o pistoleiro que havia dito: "Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas generoso, que não machucaria ninguém." Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Quando ele chegou à casa da morte em Sing Sing, disse: "É isto que eu ganho por matar pessoas?" "Não," ele disse, "é isto que eu ganho por me defender." A moral da história é esta: Two-Gun Crowley não aceitava a culpa por nada. Esta é uma atitude incomum entre criminosos? Se você acha que sim, ouça isto. Eu passei os melhores anos da minha vida dando às pessoas os melhores prazeres, ajudando-as a se divertir, e o que recebi foi abuso, como se fosse um homem caçado. Foi Al Capone quem disse isso. Sim, o mais notável inimigo público da América, o maior líder de gangsters que já aparecera em Chicago. Capone não se condenava. Na verdade, ele se considerava como um benfeitor público não apreciado e mal interpretado. Foi assim com Dutch Schultz. Antes dele sucumbir sob as balas de gangsters em Newark, Dutch Schultz, um dos mais notáveis trapaceadores de Nova York, disse em entrevista para um jornal que ele era um benfeitor público, e ele acreditava nisso. Eu recebi algumas cartas interessantes de Louis Loss, com quem eu me correspondia sobre este assunto. Ele foi diretor da famosa prisão de Sing Sing por muitos anos, e ele declarava que poucos dos criminosos em Sing Sing se consideram homens maus. Eles são tão humanos quanto você e eu. Então, eles raciocinam e explicam.
Eles podem te dizer por que eles tinham que tentar abrir um cofre ou ser rápidos no gatilho. A maioria deles tenta, por uma forma de raciocínio, falácia ou lógica, justificar os seus atos antissociais, até para si mesmos, consequente e decididamente afirmando que eles nunca deveriam ter sido presos. Se Al Capone, Two Gun Crowley, Dutch Schultz e os homens e mulheres desesperados atrás das grades de prisões não se culpam por nada, o que podemos dizer sobre as pessoas com as quais você e eu mantemos contato? John Wanamaker, fundador das lojas com o seu nome, certa vez confessou: "Eu aprendi, há 30 anos, que é uma tolice repreender. Já tenho problemas tentando superar as minhas próprias limitações, sem me preocupar com o fato de que Deus decidiu não distribuir o dom da inteligência justamente." Wanamaker aprendeu esta lição cedo, mas eu, pessoalmente, tive que passar por diversas situações neste mundo antigo, por 1/3 de um século, antes que eu pudesse perceber que 99 entre 100 vezes as pessoas não se criticam por nada, não importa o quanto podem estar erradas. A crítica é fútil porque ela coloca a pessoa na defensiva e, geralmente, faz com que esta tente se justificar. A crítica é perigosa porque ela fere o orgulho precioso da pessoa, fere o seu senso de importância e desperta o ressentimento. B.F. Skinner, o psicólogo mundialmente famoso, provou através de seus experimentos que um animal, recompensado por bom comportamento, irá aprender muito mais rapidamente e reter o que aprende muito mais eficientemente do que um animal que é punido por mau comportamento. Estudos posteriores demonstraram que o mesmo se aplica aos seres humanos. Através da crítica, não fazemos mudanças duradouras, e geralmente isso resulta em ressentimento. Hans Selye, outro grande psicólogo, disse: "Com a mesma proporção em que nós buscamos a aprovação, tememos a condenação. O ressentimento que a crítica produz pode desmoralizar funcionários, membros da família e amigos, e mesmo assim não irá corrigir a situação que foi condenada." George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, é coordenador de segurança para uma empresa de engenharia. Uma de suas responsabilidades é assegurar que os funcionários usem os seus capacetes quando estão trabalhando no campo. Ele reportou que quando se deparava com trabalhadores que não estavam usando os capacetes, os instruía com bastante autoridade sobre o regulamento e reiterava que eles deveriam respeitá-lo. Como resultado, eles até obedeciam, e muitas vezes, após ele afastar-se, os trabalhadores tiravam seus capacetes. Ele decidiu tentar de outra forma. A próxima vez que ele encontrou trabalhadores sem capacete, perguntou se os capacetes eram desconfortáveis, ou se não cabiam direito. Então, ele lembrava os homens em um tom amigável que o capacete foi projetado para protegê-los de acidentes, e sugeriu que sempre fosse usado quando estivessem trabalhando. O resultado foi o aumento de conformidade com o regulamento e nenhum ressentimento ou quaisquer distúrbios emocionais. Você encontrará muitos exemplos da futilidade da crítica em milhares de páginas da história. Tome, por exemplo, a famosa briga entre Theodore Roosevelt e o presidente Taft, uma disputa que dividiu o Partido Republicano, colocou Woodrow Wilson na Casa Branca e escreveu linhas luminosas em negrito que atravessaram a Primeira Guerra Mundial e alteraram o curso da história. Vamos revisar os fatos rapidamente. Quando Theodore Roosevelt saiu da Casa Branca em 1908, ele apoiou Taft, que fora eleito presidente. Depois, Theodore Roosevelt foi para a África para caçar leões. Quando retornou, ele se enfureceu. Ele denunciou Taft pelo seu conservadorismo, tentou garantir a nomeação para o seu terceiro mandato, formou o partido Bull Moose e fez tudo para extinguir
o Grand Old Party, o Partido Republicano. Na eleição que se seguiu, William Howard Taft e o Partido Republicano contaram apenas com 2 estados, Vermont e Utah, a pior derrota que um partido já conhecera. Theodore Roosevelt culpou Taft, mas o presidente Taft se culpou? É claro que não. Com lágrimas em seus olhos, Taft disse: "Não vejo como eu poderia ter feito de outra forma." Quem foi o culpado? Roosevelt ou Taft? Francamente, eu não sei, e nem me importo. O ponto que estou querendo enfatizar é que toda a crítica de Theodore Roosevelt não conseguiu convencer Taft de que ele estava errado. Ela meramente fez com que Taft tentasse se justificar e a reiterar com lágrimas nos olhos: "Não vejo como eu poderia ter feito de outra forma." Ou tome o escândalo de petróleo da Teapot Dome Oil. Por causa disso, os jornais ficavam ligando indignados no início da década de 1920. Ele chocou a nação. Nada parecido havia acontecido na vida pública americana que alguém pudesse lembrar. Aqui estão os fatos concretos do escândalo. Albert B. Fall, secretário do Interior no gabinete de Harding, fora incumbido do leasing das reservas de petróleo da Elk Hill e Teapot Dome, reservas de petróleo que haviam sido postas de lado para serem utilizadas futuramente pela Marinha. O secretário Fall permitiu a licitação pública? Que nada. Ele entregou o contrato grande e lucrativo diretamente ao seu amigo Edward L. Doheny. E o que Doheny fez? Ele deu ao secretário o que ele, com satisfação, chamou de um empréstimo de $100.000. Então, de forma arbitrária, o secretário Fall ordenou que fuzileiros navais dos Estados Unidos entrassem no distrito para expulsar os concorrentes cujos poços adjacentes estavam extraindo petróleo das reservas da Elk Hill. Esses concorrentes, expulsos de suas terras à força, com o uso de armas e baionetas, correram para a justiça e expuseram o escândalo da Teapot Dome. A podridão foi tamanha que arruinou a Harding Administration, causando náusea a uma nação inteira, ameaçando a destruição do Partido Republicano e colocando Albert B. Fall atrás das grades. Fall foi cruelmente condenado, como poucos homens na vida pública já foram condenados. Ele se arrependeu? Nunca. Anos mais tarde, Herbert Hoover deu a entender em um discurso público que a morte do presidente Harding havia sido devido à preocupação e ansiedade mental, porque um amigo o havia traído. Quando a senhora Fall ouviu isso, ela pulou de sua poltrona, chorou. Ela fazia sinais com seus punhos contra o destino e gritou: "O quê? Harding traído por Fall? Não! O meu marido nunca traiu ninguém. Esta casa cheia de ouro não tentaria o meu marido a fazer algo errado. Ele é quem foi traído e levado ao Calvário e crucificado." Aí está, a natureza humana em ação. Malfeitores culpando todos, menos a si mesmos. Todos nós somos assim. Então, quando você e eu formos tentados a criticar alguém amanhã, lembre-se de Al Capone, Tugan Crowley e Albert Fall. Devemos nos lembrar que críticas são como pombos-correio. Eles sempre voltam para casa. Lembre-se que a pessoa que vamos corrigir e condenar provavelmente irá se justificar, e nós é que seremos condenados. Ou como o sutil Taft diria: "Eu não vejo como eu poderia ter feito de outra forma." Na manhã de 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln estava em seu leito de morte em um quarto de pensão barato, diretamente em frente ao Teatro Ford, onde John Wilkes Booth havia atirado nele. O corpo comprido de Lincoln estava deitado diagonalmente em uma cama que estava desconjuntada e muito curta para ele. Uma reprodução barata da famosa pintura de Rosa Bonheur, The Horse Fair,
estava pendurada acima de sua cama, e uma chama pálida amarela saía do bico de gás, iluminando o quarto sombriamente. Enquanto Lincoln estava morrendo, Stanton, o secretário de guerra, disse: "O mais perfeito governante que o mundo já viu está deitado aqui." Qual foi o segredo do sucesso de Lincoln com as pessoas? Eu estudei a vida de Abraham Lincoln por 10 anos e devotei 3 anos inteiros escrevendo e reescrevendo um livro intitulado Lincoln, o Desconhecido. Eu acredito que elaborei o estudo mais detalhado e exaustivo sobre a personalidade de Lincoln e sua vida familiar, que alguém jamais fez. Fiz um estudo especial do método de Lincoln para lidar com as pessoas. Ele criticava? Claro que sim. Quando ainda jovem, em Pigeon Creek Valley, Indiana, ele não só criticou, mas escreveu cartas e poemas ridicularizando pessoas e os deixava cair em estradas do campo, onde certamente seriam encontradas. Uma dessas cartas despertou ressentimentos que perduraram por toda a vida. Mesmo após Lincoln ter se tornado advogado em Springfield, Illinois, ele atacou os seus adversários abertamente nos jornais. Mas ele fez isso mais do que devia. No outono de 1842, ele ridicularizou um político, vaidoso e polêmico, conhecido pelo nome de James Shields. Lincoln o satirizou através de uma carta anônima publicada no Springfield Journal. A cidade inteira achou muita graça. Shields, sensível e orgulhoso, enfureceu-se com indignação. Ele descobriu quem havia escrito a carta, montou em seu cavalo, foi atrás de Lincoln e o desafiou para um duelo. Lincoln não queria brigar. Ele era contra o duelo, mas não podia desistir por causa de sua honra. Foi dada a ele a escolha das armas. Já que ele tinha braços longos, ele escolheu as espadas compridas da cavalaria e começou a ter aulas de espada com um graduado de West Point. E no dia apontado, ele e Shields se encontraram em um banco de areia no rio Mississippi, preparados para lutar até a morte. Mas no último minuto, testemunhas interromperam e acabaram com o duelo. Esse foi o incidente pessoal mais chocante na vida de Lincoln. Ele aprendeu uma lição muito importante na arte de lidar com as pessoas. Ele nunca mais escreveu uma carta ofensiva. Ele nunca mais ridicularizou ninguém. E daquele momento em diante, ele quase não criticava qualquer pessoa por coisa alguma. Durante a Guerra Civil, Lincoln apontou um novo general após outro para liderar o exército de Potomac. E todos, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade, falharam tragicamente e levaram Lincoln a andar de um lado para outro em desespero. Metade da nação condenou impiedosamente esses generais incompetentes, mas Lincoln, sem malícia, contra qualquer pessoa, demonstrando solidariedade a todos, manteve a calma. Uma de suas citações favoritas era: "Não julgueis, para que não sejais julgado." E quando a senhora Lincoln e outros falavam asperamente contra o povo do Sul, Lincoln respondia: "Não os critique, eles são simplesmente o que nós seríamos sob as mesmas circunstâncias." Mas, se existisse um homem que tinha motivo para criticar, esse certamente seria Lincoln. Observe esta ilustração. A Batalha de Gettysburg ocorreu nos primeiros 3 dias de julho de 1863. Durante a noite de 4 de julho, Lee saiu em retirada para o sul, enquanto nuvens carregadas inundavam o país com chuva. Quando Lee chegou a Potomac com o seu exército derrotado, ele encontrou um rio transbordante e intransponível à sua frente, e o exército da União, vitorioso, atrás dele. Lee estava numa cilada. Ele não tinha como fugir. Lincoln viu isso. Aqui estava uma oportunidade de ouro que havia caído dos céus, a oportunidade de capturar o exército de Lee e pôr um fim à guerra,
imediatamente. Então, com um surto de grande esperança, Lincoln ordenou que Meade não conclamasse um conselho de guerra, mas que atacasse Lee, imediatamente. Lincoln telegrafou suas ordens e enviou um mensageiro especial a Meade, exigindo uma ação imediata. E o que o general Meade fez? Ele fez completamente o oposto. Conclamou um conselho de guerra em violação direta às ordens de Lincoln. Ele hesitou. Ele procrastinou. Telegrafou todo tipo de desculpas. Ele simplesmente recusou-se a atacar Lee. Finalmente, as águas baixaram e Lee escapou sobre o Potomac com as suas forças. Lincoln ficou furioso. Qual é o problema? Lincoln disse ao seu filho Robert: Santo Deus, o que significa isso? Nós os tínhamos em nossas mãos e só precisávamos estender as nossas mãos e eles seriam nossos. Mas nada que eu pudesse dizer ou fazer faria o exército se mover. Sob as circunstâncias, qualquer general poderia ter derrotado o Lee. Se eu tivesse ido até lá, eu mesmo teria dado uma surra nele. Completamente desapontado, Lincoln sentou-se e escreveu uma carta para Meade. E lembre-se, foi neste período da vida que Lincoln foi extremamente conservador e refreou-se em sua fraseologia. Então, esta carta, vindo de Lincoln, em 1863, era equivalente a uma severa repreensão. Meu caro general, não creio que você tenha percebido a repercussão da fuga de Lee. Ele estava em nossas mãos, e se tivéssemos apertado o cerco, juntamente com os outros sucessos que temos obtido recentemente, teríamos posto um fim à guerra. Conforme as coisas estão, a guerra se prorrogará indefinidamente. Se você não pôde atacar Lee na segunda-feira passada com vitória garantida, como é que vai conseguir isso ao sul do Rio, quando você pode levar apenas algumas pessoas consigo, não mais do que 2/3 da força que tinha em mãos na ocasião em questão? Seria irracional esperar, e eu, pessoalmente, não acho que você fará muito. A sua oportunidade de ouro já se foi, e eu estou profundamente estressado por causa disso. O que você acha que Meade fez quando leu essa carta? Meade nunca viu essa carta. Lincoln não a enviou. Ela foi encontrada entre os seus papéis após a sua morte. Eu acho, e esta é apenas a minha opinião, que após escrever essa carta, Lincoln olhou pela janela e disse a si mesmo: Espera aí, talvez eu não deva ser tão apressado. É muito fácil eu me sentar aqui no silêncio da Casa Branca e ordenar que Meade ataque. Mas se eu estivesse em Gettysburg e tivesse visto tanto sangue como Meade viu na última semana, e se os meus ouvidos houvessem sido penetrados com gritos e berros daqueles que estavam feridos e morrendo, talvez eu também não estivesse tão ansioso para atacar. Se eu tivesse o temperamento tímido de Meade, talvez tivesse feito o que ele fez. De qualquer modo, estas já são águas passadas. Se eu enviar essa carta, me sentirei mais aliviado, mas ela fará com que Meade tente se justificar. Fará com que ele me condene. Despertará sentimentos de amargura. Afetará todas as suas ações futuras como comandante e talvez o force a demitir-se do exército. Então, como eu já disse, Lincoln pôs a carta de lado porque ele havia aprendido através de uma dura experiência que críticas e repreensões ásperas quase sempre terminam em futilidade. Theodore Roosevelt disse que quando ele, como presidente, era confrontado com um problema complexo, ele se inclinava para trás e olhava para um grande quadro de Lincoln, pendurado acima de sua mesa na Casa Branca, e perguntava a si mesmo: o que Lincoln faria se estivesse em meu lugar? Como é que ele teria resolvido o problema? A próxima vez que você for tentado a admoestar alguém, tire uma nota de $5 de seu bolso, olhe para a imagem de Lincoln e pergunte: como é que Lincoln teria resolvido este problema se fosse dele?
Mark Twain perdia sua cabeça de vez em quando e escrevia cartas que deixavam o papel enrubescido. Por exemplo, certa vez, ele escreveu para um homem que o havia deixado irado. Você está pedindo para morrer? É só dizer e eu providenciarei tudo. Em outra ocasião, ele escreveu a um editor sobre as tentativas de um revisor melhorar a minha ortografia e pontuação. Ele exigiu, de agora em diante, sugiro que você siga à risca o meu manuscrito e diga ao revisor que ele conserve as suas sugestões na papa de seu cérebro deteriorado. Escrever essas cartas ofensivas fazia com que Mark Twain se sentisse melhor. Elas permitiam que ele soltasse a fumaça, e as cartas não faziam nenhum mal, porque a secretária da esposa de Mark as tirava secretamente do correio. Elas nunca foram enviadas. Você conhece alguém que gostaria de mudar, ajustar e melhorar? Excelente! Isso é muito bom. Eu sou a favor. Mas por que você não começa consigo mesmo? Do ponto de vista puramente egoísta, isso é muito mais proveitoso do que tentar mudar os outros. Sim, e muito menos perigoso. Não reclame sobre a neve no telhado do seu vizinho, disse Confúcio, quando a soleira da sua porta não está limpa. Quando eu era ainda jovem e tentava muito impressionar as pessoas, eu escrevi uma carta tola para Richard Harding Davis, um autor de grande destaque no horizonte literário da América. Eu estava elaborando um artigo de revista sobre autores e pedi que Davis me contasse sobre o seu método de trabalho. Algumas semanas antes, eu havia recebido uma carta de alguém com esta anotação no final: ditada, mas não lida. Eu fiquei um tanto impressionado. Senti que o escritor devia ser grande, ocupado e importante. Eu não estava tão ocupado, mas queria muito impressionar Richard Harding Davis. Então, concluí o meu bilhete com as palavras: ditado, mas não lido. Ele nem se deu o trabalho de responder à minha carta. Ele simplesmente retornou a carta para mim com a seguinte mensagem no final: a sua falta de educação é suplantada somente pela sua falta de educação. É verdade, eu havia falhado e talvez merecesse esta repreensão. Mas, sendo humano, eu a ressentia. Eu me ressenti tanto que, quando li sobre a morte de Richard Harding Davis 10 anos mais tarde, o único pensamento que ainda persistia em minha mente, tenho vergonha de admitir, era a mágoa que ele havia me causado. Se você e eu queremos criar um ressentimento amanhã que irá ultrapassar décadas e perdurar até a morte, é só entregar-se a uma crítica dolorosa. Não importa o quanto nós pensamos que ela seja justificada. Quando lidamos com pessoas, devemos nos lembrar que não estamos lidando com criaturas lógicas. Estamos lidando com criaturas emocionais, preconceituosas e motivadas pelo orgulho e pela vaidade. Uma crítica destrutiva fez com que o sensível Thomas Hardy, um dos mais nobres romancistas a agraciar a literatura inglesa, desistisse para sempre de escrever ficção. A crítica levou Thomas Chatterton, o poeta inglês, ao suicídio. Benjamin Franklin, sem muita diplomacia quando jovem, havia se tornado tão diplomático, tão hábil em lidar com as pessoas, que ele foi promovido a embaixador americano na França. Qual foi o segredo de seu sucesso? Não falarei mal de ninguém, ele disse. E falarei somente sobre as coisas boas que eu conheço das pessoas. Qualquer tolo pode criticar, condenar e reclamar. E a maioria dos tolos faz justamente isso. Mas é preciso caráter e autocontrole para ser compreensivo e compassivo. Um grande homem demonstra sua grandeza, disse Carlyle, pela forma com que ele trata homens de menor importância. Bob Hoover, um famoso piloto de testes e de shows aéreos, estava retornando ao seu lar em Los Angeles após um show aéreo em San Diego.
Conforme ele descreveu na revista Flight Operations, a cerca de 100 metros de altura, os dois motores, de repente, pararam de funcionar. Através da destreza de suas manobras, ele conseguiu pousar o avião, que ficou bastante danificado, apesar de ninguém se machucar. O primeiro ato de Hoover após o pouso de emergência foi inspecionar o combustível da aeronave. Conforme ele havia suspeitado, o avião de hélice da Segunda Guerra Mundial que ele havia pilotado havia sido abastecido com combustível de avião, ao invés de gasolina. Após retornar ao aeroporto, ele pediu para ver o mecânico que havia realizado a manutenção em seu avião. O jovem ficou bastante abalado com o erro que havia cometido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto Hoover se aproximava. Ele havia causado a perda de um avião extremamente caro e poderia ter causado a perda de mais 3 vidas. Você pode imaginar a fúria de Hoover. Podemos até prever a bronca que o mecânico receberia desse piloto orgulhoso e meticuloso por aquele descuido. Mas Hoover não repreendeu o mecânico. Ele nem o criticou. Pelo contrário, ele pôs o seu braço enorme no ombro do jovem e disse: "Para demonstrar que tenho certeza que você jamais fará isso, amanhã quero que você faça a manutenção do meu F-51. Geralmente, os pais são tentados a criticar os seus filhos. Você esperava que eu dissesse, não faça isso, mas não o farei. Eu vou simplesmente dizer. Antes de criticá-los, leia um dos clássicos do jornalismo americano, Father Forgets, O Pai Perdoa. Originalmente, ele apareceu como um editorial no jornal People's Home Journal. Estamos reimprimindo-o aqui, com a permissão do autor, conforme resumido no Reader's Digest. Father Forgets é um daqueles artigos que, elaborados em um momento de profunda sinceridade, toca muitos dos leitores de tal forma que se tornará uma cópia favorita, que será impressa vez após vez e se tornará perene. Desde o seu surgimento, Father Forgets foi reproduzido, escreve o autor, W. Livingston Larned, em centenas de revistas, jornais de empresas e em jornais em todo o país. Foi reimpresso quase que extensivamente em diversos idiomas estrangeiros. Eu, pessoalmente, dei permissão a milhares de pessoas que queriam ler o texto em escolas, igrejas e plataformas montadas para palestras. Já apareceu no ar em inúmeras ocasiões e programas. Curiosamente, periódicos universitários já o usaram, e revistas do ensino médio. Às vezes, as peças parecem se encaixar misteriosamente. Estas certamente encaixaram. O pai esquece. W. Livingston Larned. Escute, filho. Eu estou dizendo isto enquanto você dorme, debruçado com a sua mãozinha debaixo do seu rosto e os cachinhos dourados, molhados de suor e grudados em sua testa. Eu entrei no seu quarto sozinho. Há apenas alguns minutos, enquanto estava sentado na biblioteca lendo o meu jornal, fui invadido por uma onda de remorso sufocante. Sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado de sua cama. Eu estive pensando sobre algumas coisas, filho. Fiquei bravo com você. Eu te dei uma bronca enquanto você estava se vestindo para ir à escola, porque você não enxugou o rosto direito com a toalha. Briguei com você por não ter limpado os sapatos. Gritei com muita raiva quando você jogou algumas coisas no chão. No café da manhã, também fiquei irritado. Você derramou algumas coisas. Você engoliu a sua comida. Você colocou os cotovelos sobre a mesa. Você colocou muita manteiga em seu pão. E quando você saiu para brincar e eu para pegar o meu trem, você virou para mim e acenou e disse, "Tchau, papai." E eu fechei a cara e respondi, "Endireite as suas costas." Depois, tudo recomeçou no final da tarde. Enquanto eu subia a rua, vi você ajoelhado brincando com bolinhas de gude. Havia buracos em suas meias. Eu te humilhei na frente dos seus amiguinhos e te fiz entrar em casa antes de mim.
Meias são caras, e se você tivesse que comprá-las, você seria mais cuidadoso. Imagine isso, filho, vindo de um pai. Você se lembra, mais tarde, quando eu estava lendo na biblioteca, como você entrou timidamente, com um olhar de mágoa em seus olhos? Quando olhei por cima do meu jornal, incomodado com a interrupção, você hesitou à porta. "O que você quer?" perguntei irritado. Você não disse nada, mas correu e atirou-se ao redor de meu pescoço e beijou-me, e os seus pequenos braços apertavam com o afeto que Deus havia colocado em seu coração e que nem a negligência poderia apagar. E então você sumiu, subindo os degraus da escada. Bem, filho, foi logo depois que o jornal escapou das minhas mãos e um medo terrível tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo comigo? O hábito de encontrar falhas, de repreender. Esta foi a minha recompensa a você por ser menino. Não é que eu não te amava, é que eu esperava muito da juventude. Eu estava te medindo com a mesma medida com que fui medido na minha vida. E havia tanta beleza, bondade e verdade em seu caráter. O seu pequeno coração era tão grande quanto o sol amanhecendo por sobre as colinas extensas. Você demonstrou isso pelo seu impulso espontâneo de entrar correndo e me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa hoje à noite, filho. Eu vim ao lado de sua cama no escuro e me ajoelhei ali, envergonhado. É uma tentativa um tanto inútil de arrependimento. Eu sei que você não compreenderia essas coisas se eu te contasse enquanto você estivesse acordado. Mas amanhã eu serei um pai de verdade. Serei o seu amigo. Sofrerei quando estiver sofrendo. Darei risada quando você rir. Morderei a minha língua quando vierem as palavras de impaciência. Continuarei a repetir as palavras como um ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Infelizmente, eu te vi como homem. Mas, filho, agora, quando te vejo debruçado e cansado em seu berço, eu entendo que você ainda é um bebê. Ontem você estava nos braços de sua mãe, a cabeça em seu ombro. Eu fui muito, mas muito exigente. Ao invés de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir por que elas agem da forma que agem. Isso é mais lucrativo e intrigante do que a crítica. E gera empatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo significa